E como eu disse, hoje é dia de Santo Antônio, um santo muito popular no Brasil e em Portugal. E também é conhecido como o Santo Casamenteiro, como eu disse. E para falar mais sobre quem foi Santo Antônio, eu recebo o Frei Paulo Sérgio de Souza. Seja muito bem-vindo, Frei! Pode chegar aqui na minha casa. E já vem todo lindo, todo franciscano. Um abraço. Um abraço. Proteção de Santo Antônio para nós. Para nós. O senhor é um expert em Santo Antônio, então vamos sentar aqui e saber de toda essa história. Que história de santo é uma das histórias mais interessantes que tem, porque a gente, quando vai lendo a história, a gente vai se envolvendo naquilo e aumenta a fé da gente. Porque a gente chega no ser humano primeiro. Exatamente, é isso que eu acho que a maior missão dos santos é justamente esta, né? É humanizar o amor de Deus, né? Porque nós, como humanos, nós gostamos de tocar, né? De pegar. Por isso Jesus, na sua encarnação, é esse grande presente de Deus, né? Porque algo é palpável, uma criança humana, divina também, mas humana, nascida de Maria, né? Ali ela pôde ser tocada, adorada, né? Ela cresceu, ela caminhou conosco, né? Então, Jesus é a expressão do amor de Deus que caminha conosco. Isso é muito bonito, né? Ai, maravilhoso. Aqui o senhor trouxe pra gente essa imagem de Santo Antônio, que o senhor é colocado no seu quarto. Essa é a minha imagem particular. Pois é. O senhor gosta muito dela mesmo? Gosto. Ai, que pena. Mas você quer? Brincadeiras à parte. Padre, me conta aqui uma coisa. Qual que é o título de Santo Antônio na igreja? Santo Antônio é um dos santos que é considerado doutor da igreja. Não são muitos que receberam esse título, né? E doutor da igreja não é doutor enquanto médico, né? São doutores ou doutoras, aqueles santos ou santas que contribuíram de uma maneira muito eficiente na evangelização, no anúncio do evangelho e que, de alguma forma ou de outra, deixaram obras escritas, né? Para que elas pudessem ser lidas e transmitidas pela tradição da igreja, né? Então, doutor é um título dado à igreja para poucos santos que contribuíram de uma maneira muito eficaz e muito eficiente na obra da evangelização e do anúncio do evangelho, né? Então, por exemplo, Santo Antônio, nós temos esse livro, né? Que nós temos alguns sermões que foram catalogados, né? Sermões de Santo Antônio. Então, nesse livro, nós temos alguns sermões, não são todos, né? E a partir disso, a igreja, então, pôde entender, ler, né? E a partir disso, dar a Santo Antônio esse título de doutor da igreja, né? E esse título de doutor da igreja e a imagem que tem com o menino Jesus, qual que é o porquê dessa imagem de Jesus no colo de Santo Antônio? Tem muitas histórias, né, que algumas são lendas, que nós não podemos comprovar cientificamente, mas conta a história que Santo Antônio ele gostava muito de ficar recluso em oração. E um dos frades que morava com Santo Antônio no mesmo convento, né, ele ficava assim curioso para saber o que acontecia naquele lugar que Santo Antônio ficava tanto, né? Então conta a história que esse frade foi espionar para ver o que estava acontecendo naquele quarto, naquele lugar onde Santo Antônio sempre ficava. E ele foi então, conseguiu observar por uma fresta de algum local do espaço, né? E ele teve essa imagem de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Então ele contou essa história para os frades no futuro, né? E então foi associado então Santo Antônio apresentando a criança divina, né? Então foi a partir da visão de um dos frades que morava com o Frei Antônio na época, né? E que teve essa visão do Frei Antônio trazendo a criança divina, Nosso Senhor Jesus Cristo, nos braços, né? Então aí foi associado na sua imagem o menino Jesus, né? Então deve ser por isso que ele ficou curioso ao ver que Santo Antônio ficava só naquele lugar. Sim. Aí ele viu o menino Jesus e falou, então ele é muito mais chegado do que eu no menino Jesus. Então são muitas histórias e lendas que são contadas, né? Nos escritos, as pessoas que escrevem sobre os santos são agiógrafos, né? As geografias são escritos a respeito dos santos, né? Então, existem muitas histórias
algumas verídicas, outras lendárias, né, que vão construindo no imaginário popular, né, de Santo Antônio, que é um santo muito conhecido não só no Brasil e em Portugal, mas em boa parte do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, a história de Santo Antônio e o pão, né, que é uma grande devoção. Sim. Né? Então, conta a história que Santo Antônio, ele doava os pães para os pobres. Aí, num dia, ele foi de madrugada na padaria e pegou todos os pães que tinham, né, e doou para os pobres. Aí, mais tarde, o irmão padeiro chegou para servir o café da manhã e não tinha nenhum pão. E ele já imaginava que foi o Frei Antônio que tinha dado os pães, né? Então, ele veio um pouco bravo na direção de Antônio para saber o que tinha acontecido com os pães. O Frei Antônio falou assim, não, você não observou direito. Volta lá que as cestas estão cheias. Aí o padeiro voltou e as cestas estavam cheias, né? Ai, que Aí, maravilha. a partir disso, cria-se as lendas, as histórias, né? Que o pão, quanto mais compartilhado, ele sempre vai aumentar, né? Nunca vai faltar, né? Então, muitas pessoas vão nas devoções de Santo Antônio e pegam aquele pãozinho e colocam lá na lata de arroz, Sim. como a simbologia de que nunca vai faltar alimento naquela casa, né? A minha mãe fazia isso, agora que me lembrei. E os pãezinhos duram muito tempo, Eles não estragam. emboloram. Não. Impressionante. Nossa, é muito... É porque foram abençoados e a bênção, então, tem esse poder de transformar aquele pão em algo quase que imperecível, né? É maravilhoso. Agora, padre, e essa fama de casamenteiro? Isso aí, nos escritos de Santo Antônio, nós não temos nenhum um lugar que Santo Antônio fala disso. Eu não encontrei nenhum sermão de Santo Antônio que ele fala sobre o casamento nessa perspectiva, né? Mas tem muitas histórias que Frei Antônio, ainda vivo, e ele ajudava muitas moças que iam até ele procurando casamento, ele rezava com elas e dava orientações para elas. Mas tem uma lenda também, uma de outras lendas, né, que já bem tempo depois que Santo Antônio já tinha falecido, ela orava diante da imagem de Santo Antônio, pedindo então ajuda para ela se casar. Ela era pobre e não dava conta de pagar o dote, né? Então, diz a lenda que nesse momento caía um bilhete das mãos da imagem e nesse bilhete dizia para ela ir até uma loja de um rico comerciante que vendia ouro e prata e no bilhete desafiava o homem da loja a dar a mesma quantidade de ouro em prata em proporcional ao peso do bilhete de papel. Então ela ficou muito feliz, pegou o bilhete e foi até a loja e entregou ao dono, né? Aí ele achou muito interessante o desafio, né? Falou assim, é muito fácil, isso aqui não pesa quase nada, né? Foi a pior viagem que ele entrou, porque ele colocou lá na balança, de um lado da balança, o pedaço de papel e começou a colocar ouro e prata. E a balança só equilibrou quando foi dada a quantidade de ouro e prata que ela precisava, né? Vai desafiar o santo, vai. Aí ele foi obrigado a ceder a quantidade de ouro e prata e ela conseguiu o dote e se casou, né? Então essa é uma das lendas que são colocadas a respeito de Santo Antônio como casamenteiro. Tem outra muito interessante, que a jovem rezou muito tempo com a imagem, ela não conseguiu nada, aí teve um dia que ela ficou revoltada, né? E ela pegou a imagem de Santo Antônio e atirou pela janela. E a imagem caiu em cima de um jovem que vinha a cavalo passando, né? Caiu em cima, não sei se da cabeça dele, né? Aí o jovem ficou atordoado e pegou a imagem e entrou na casa para devolver, né? Aí quando ele entrou na casa, a moça se apaixonou e eles acabaram se casando depois. Ai, que linda! Até arremessando a imagem ainda deu certo, né? Gente, ó, se vocês forem fazer isso, pega uma imagem pequenininha, viu? Vai que pega aquela grandona. Aí nem uma coisa nem outra, né, padre? Então, são várias lendas, né, em torno da figura, né, folclórica de Santo Antônio, né? Agora, por que ele nasceu em Pádua? Não. Santo Antônio, ele é português, nasceu em Lisboa, né? Tanto é que para os portugueses é Santo Antônio de Lisboa e não de Pádua, né? Como os italianos chamam, né? Ele é nascido em Lisboa, o nome dele de batismo é Fernando de Bulhões. Então, Fernando de Bulhões, ele entrou muito jovem no seminário dos agostinianos. Naquele tempo da igreja tinha só duas ordens, congregações, né? Os beneditinos, o de São Bento e a ordem de Santo Agostinho ou os agostinianos. Então só tinha essas duas opções. E Fernando entrou para o seminário dos agostinianos em Lisboa e ele
muito inteligente, ele cresceu muito nos estudos e foi ordenado em 1219, com 24 anos. E ele foi ordenado como Padre Antônio, e no ano seguinte ele conheceu alguns frades franciscanos que ficaram hospedados no convento de Coimbra, onde ele estava, e esses frades foram enviados para o Marrocos, onde eles seriam então missionários, a anunciar o evangelho para aqueles povos que não eram cristãos, né? Que eram sarracenos ou eram islâmicos, né? Islamitas. E ele soube depois de alguns meses que esses frades foram martirizados. Aí voltou os restos mortais para Coimbra, né? E Antônio ficou bastante intrigado com aquilo, foi lá visitar os restos mortais dos frades, e naquele momento ele decidiu que ele queria ser franciscano, devido ao testemunho dos frades que foram martirizados em Marrocos. Olha só. Então, a partir daquele momento, então, ele decidiu deixar a congregação de Santo Agostinho e pediu entrada para a Ordem de São Francisco. Isso em 1220, né? São Francisco estava começando a ordem lá em Assis, né? Mas a ordem já havia se espalhado em boa parte da Europa. E Antônio, então, pega um navio com o desejo de ir para Marrocos. Só que na viagem ele ficou doente e o navio acabou naufragando ali perto da Itália e ele acabou parando na Itália. Aí, da Itália, ele se tratou, não sei bem em que cidade que isso aconteceu, e ele foi enviado para Assis, em 1221, que teve uma grande reunião dos frades em Assis, e São Francisco estava. Essa grande reunião é chamada de capítulo, né? Então, quando as congregações existem capítulos, onde são assembleias ampliadas, né? A palavra capítulo vem do latim caput, né? Caput significa cabeça, aquilo que encabeça um livro, né? O capítulo é aquilo que encabeça os livros, né? Então, o capítulo é aquilo que encabeça as decisões de uma congregação. E Antônio foi, então, participar desse capítulo em Assis, e lá estava São Francisco. Então, São Francisco conheceu pessoalmente Santo Antônio e ele foi enviado depois para Pádua. E lá ele foi designado pelo próprio Frei Francisco, São Francisco, para dar aula de teologia para os irmãos. Então, esse bilhete de São Francisco, Antônia, nós temos ele registrado nas fontes franciscanas. Que maravilha! Um bilhete que Francisco manda, ele diz: a Frei Antônio, meu bispo, peço que ensines teologia aos meus irmãos, né? Lembrando que os estudos não devem deixar morrer neles o espírito de oração e devoção. Então, mandou um bilhetinho para Antônio, né? O São Francisco, na história dele, era de família abastada. E também o Santo Antônio também era? Santo Antônio era uma família também de boa posse, né? Era uma família de boa posse em Lisboa, né? Tanto é que o pai de Antônio ficou muito feliz, de Fernando, né? Ele ficou muito feliz quando ele decidiu ser sacerdote, né? O pai de Santo Antônio tinha outros planos para ele, digamos, melhores, né? Mas ele acabou indo para o seminário e parece que essa decisão não deixou o pai dele muito feliz, né? Mas com o tempo aceitou, né? Pelo que eu já vi, pelas coisas que eu já li de Santo Antônio, ele era meio aventureiro, ele era assim, eu diria assim, curioso, até chegava um ponto assim de ser um pouquinho atrevido, que ele não tinha medo, ele ia mesmo. Foi mais ou menos isso? Ele era um espírito assim bastante inquieto, né? Um espírito muito audacioso, corajoso, muito estudioso, de muita oração. Era um homem de uma espiritualidade muito profunda, né? Então ele orava muito para fazer as pregações, né? Então os sermões de Santo Antônio, eles são todos fundamentados nesse espírito de oração, né? Profunda, né? Onde ele chega a falar que quando você não ora antes de pregar, você prega aquilo que você quer. Quando você ora, você prega aquilo que Deus quer que você pregue, né? Ah, que interessante então, isso. O Santo Antônio foi um padre extremamente zeloso e de um espírito muito forte, né? De muito poder nas palavras, né? Ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande, né? Então, devido a todo esse espírito de impetuosidade que ele trazia na alma dele, né? Que maravilha que era a vida dele. O senhor trouxe aí e mostrou aqui pra gente esses sermões. O senhor tem algum aí que o senhor possa ler pra gente entender, porque eu não conheço esses sermões. Então, aqui nós temos o livro, né? É um livro basicamente grosso,
tem em torno de 1000 páginas, talvez não dê tudo isso, mas acho que umas 800 e algumas coisas. Não, 950, praticamente 1000 páginas. Vai. Aqui não estão todos, né? Mas alguns que foram catalogados, né? Muitos se perderam, né? E nós nem sabemos se foi Santo Antônio que escreveu, né? Muito provavelmente um ajudante, um secretário, ou sermões que foram coletados a partir de falas orais, né? Então aqui nós temos alguns, né? Então eu destaquei aqui um dos sermões de Santo Antônio, que é sobre Pentecostes, né? Onde ele fez esse sermão no dia de Pentecostes, onde ele fala muito da ação e do poder do Espírito Santo, né, na vida das pessoas. Então, lê só um trechinho aqui. Por favor. Nesse domingo de Pentecostes, Santo Antônio disse assim: e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos que podemos dar de Cristo, como a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. E falamos essas línguas quando mostramos aos outros essas virtudes, praticadas em nós mesmos. O falar é vivo quando falam as obras. Peço-vos, cessem as palavras e falem as obras. Somos cheios de palavras, mas vazios de obras, e por isso somos amaldiçoados pelo Senhor, porque Ele amaldiçoou a figueira na qual não encontrou frutos, mas somente folhas. Então vejamos a impetuosidade, né? Ele é. Então, e nós vivemos um tempo de muitas palavras e poucos testemunhos, né? É para hoje. Isso aí é para hoje. Os sermões de Santo Antônio são valiosos também para o dia de hoje, né? Onde nós estamos no tempo onde se fala muito, onde se faz muito barulho, né? Carro de som e propaganda para todo lado, mas na verdade o mundo precisa de testemunho, né? De homens e mulheres audaciosos que preguem, mas que, acima de tudo, vivenciam aquilo que pregam, né? Porque, como diz o ditado, né? As palavras convencem, mas o exemplo é que arrasta, né? Com certeza. Nossa, eu estou assim, encantada com mais essas nuances que o senhor nos trouxe aqui sobre a vida de Santo Antônio. E quando chega esse tempo de festa junina, por que Santo Antônio é o santo das festas juninas, como São João e São Pedro? Então, essa tradição ela veio para o Brasil, né? Porque esses santos são bastante populares no Brasil e vieram a calhar com o tempo de junho, né? Que é um tempo de pouca chuva, na maior parte do Brasil, um tempo de seca. Então, meio que as festas, elas foram todas ancoradas nesses meses de junho, julho e agosto, né? Em todos no interior do Brasil, né? Então, as festas mais importantes, elas acabaram sendo ancoradas nesses 3 meses. E como nós temos Santo Antônio, 3 de junho, São João Batista, dia 24, e São Pedro, dia 29, e são datas oficiais, né? E elas vieram a calhar justamente no mês de junho, né? Aí vieram outras tradições, como fogueiras de São João Batista, fogueiras de Santo Antônio, e o catolicismo popular, que chegou no Brasil através de Portugal e que houve toda também a mistura, né? Com aquilo que nós tivemos das nações da África que vieram. Então, essa miscigenação, né, do catolicismo popular no Brasil, ela gestou, né, em várias partes do Brasil essas festas juninas, né? Então, isso acabou fazendo várias conexões. Os santos, o período próprio, né, os festejos, outras compreensões dos próprios santos, né, as devoções populares, né? Então, isso veio então amarrando e chegou até nós, então, esse rosário aí de 3 santos muito populares e que tem toda essa presença também no meio, nos lares das pessoas, fazem parte também até do arquétipo do nosso inconsciente coletivo, fazem parte da nossa cultura popular também. Então, religião, religiosidade e cultura, né? Tudo isso se juntou, trazendo esse rio aí de coisas muito, muito bonitas que eu gosto muito. E a cultura, quando ela se mistura com a religião, ela é muito emocionante. Então, quer dizer que, por esse período seco, que eu aqui na minha imaginação, que as pessoas se reúnem
para pedir chuva, para que tenha mais abundância nas plantações. Sim. E aí juntou um pouquinho de gente e aquilo foi espalhando, espalhando. A devoção foi tão grande e que virou uma festa mesmo. Sim. É o mesmo que aconteceu em Trindade, quando o casal encontrou... Conta aí. Não, aí é mais para vocês, né? Encontrou o medalhão e isso começa, então, a gerar uma pequena devoção. Eu estou falando da cultura mesmo. E as pessoas começam a se reunir em torno daquilo e muitas famílias começam a participar. E começam os terços, e começam os encontros, e começa a contar as histórias, né? As rodas de conversa e de histórias, né? Quem não se lembra das histórias de assombrações que eram contadas, né? Adoro. Coitado de mim depois para dormir de noite, né? Ai, mãe, posso dormir com você? Não era nas histórias de assombração? Ô, gente, ser criança é bom demais, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, então a gente sentava em volta ali das casas, nas varandas, nos alpendres, né? E as histórias, as fogueiras vinham esquentar as noites, né? Os quentões, né? São coisas maravilhosas. Né? Padre, tem muitas as ordens, né? Elas têm os salesianos, que são para o lado da educação, tem os redentoristas, que são para o lado da comunicação, os franciscanos. A ordem dele. Os franciscanos, nós somos tidos como pau para toda obra. Nós não temos, os maristas são especializados na educação, né? Sim. Os irmãos maristas. E nós não, nós fazemos um pouco de tudo, né? Nós trabalhamos na comunicação, em paróquias, nós trabalhamos em rádio, na comunicação, a gente trabalha tudo um pouco, né? Não somos especialistas em nada. Mas a gente faz um pouquinho de tudo. Por exemplo, na nossa congregação aqui em Goiás, nós temos 3 rádios, nós temos algumas escolas ainda, nós temos paróquias, nós temos missão. Então, tudo isso no mesmo espaço. Que maravilha! Então, aí, quando quiser saber de tudo, vai para os franciscanos. Eu já passei pela formação, pela comunicação, por escola, estou em paróquia, já passei, missão também, já fui. E a paróquia do senhor aqui é a qual? Atualmente, nós assumimos uma paróquia na região da Vila Mutirão, aqui na região noroeste de Goiânia, a pedido do Dom João Justino, que é o nosso arcebispo, né? Então, nós estamos ali coordenando essa nova paróquia, que chama Paróquia Nossa Senhora da Libertação. A igreja fica no Jardim Liberdade e a nossa casa fica na Vila Mutirão. É uma paróquia grande. Nós temos a matriz e mais 7 comunidades, né? Olha que maravilha. Naquela região pastoral que algum tempo atrás era chamada de região de Alto da Poeira. Sim. Então, essa região da Alta Poeira hoje são 3 paróquias. A paróquia Nossa Senhora da Libertação, a paróquia São Pedro e São Paulo Apóstolos e a paróquia Nossa Senhora da Terra. Então, essas 3 paróquias hoje é aquela grande região pastoral que chamava de Alto da Poeira. Lá do tempo do padre Luiz de Esquiava ainda, né? Eu me lembro do padre Rodrigo lá. O padre Rodrigo é bem mais recente. O padre Luiz Esquiava foi meu professor de eclesiologia. Quando o senhor era estudante no século passado. Padre, que Santo Antônio o abençoe muito. Muito obrigada por o senhor ter vindo aqui dar essa aula tão linda pra gente, viu? Foi muito bom. Olha, gente... Está aqui a imagem que você acabou de ganhar. Da minha... Não! Tá ganhado. Não, padre, não, mas é a sua, da sua cabeceira. Não tem problema, a gente arruma outra. Fica para você. Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Dá uma bênção. Não pode, porque está ao vivo. Dá uma bênção aí para o nosso telespectador, padre, aqui, ó. A bênção de São Francisco, que é a bênção do livro dos Números, né? Que é uma bênção que eu gosto muito, porque é uma bênção dada, né, a Arão para os filhos de Israel, né? Que São Francisco usava tanto que ficou conhecido como bênção de São Francisco. Mas, na verdade, é a bênção que Deus Yahvé deu para Arão abençoar os filhos de Israel. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão de Santo Antônio, que hoje celebramos, desça sobre vós e as vossas famílias, sobre os vossos negócios e empreendimentos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.